Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. E eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga. Quero mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos. E antes, de mostrar a minha convidada super especial, porque hoje, gente, ela é bem especial mesmo, porque é minha xará, olha só. Eu nunca tinha trazido uma Roberta aqui no nosso podcast e hoje eu trouxe uma convidada especial, uma doutora, uma pessoa que entende tudo de beleza, um assunto que eu amo falar sobre, gosto muito desse assunto, gosto de aprender muito sobre beleza, então hoje a gente vai conversar sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos que eu tenho aqui como escritora, porque talvez você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece, não sabe o que eu tenho feito, além de ser apresentadora aqui desse podcast. Eu escrevi alguns livros, meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouco da história da minha vida, como eu venci a depressão e o que eu aprendi através da depressão, quantas lições de vida eu aprendi através da depressão. Passei 15 anos estudando a respeito para poder conhecer a fundo esse assunto, saber por que nós podemos ter depressão, mas eu tive muitas experiências e eu falo que eu aprendi essas experiências, essas lições diretamente no divã de Deus, Com muita fé, muita coragem, muita resiliência, eu consegui vencer a depressão e deixei aqui nesse livro muitas lições para ensinar para outras pessoas. E como pedagoga, tenho escrito alguns livros para ajudar crianças, principalmente crianças que estão no período escolar. E meu primeiro livro foi A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Esse livro eu escrevi para ajudar a minha filha, que estava passando por alguns problemas, que não queria ir para a escola. Acho que todas as crianças passam, por esse período. Mas a minha filha estava dando trabalho para ir para a escola e ela teve também uma grande lição de vida. Ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola de verdade, porque tinha problemas de saúde, e a partir desse dia mudou todo o conceito dela, de como é importante nós termos vida e saúde para acordar todos os dias de manhã e poder ir para a escola, Nós também podemos tirar essa lição para a gente, como é bom acordar todos os dias com vida e com saúde, ir para o trabalho, fazer os nossos afazeres. Então esse livro aqui é uma grande lição que todas as crianças devem aprender. Também escrevi um livro que se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, também para ajudar crianças que estão na escola. Esse livro eu escrevi também para uma garotinha que estava passando por bullying, e aqui eu mostro para as crianças que elas não devem fazer bullying com os outros, mas também aquelas crianças que estão passando por bullying, eu quero mostrar para elas, através desse livro, como elas são especiais, como elas são importantes. Cada uma delas, do seu jeitinho, como elas foram criadas, elas têm um desígnio, uma missão aqui nessa terra. Então, todas nós somos importantes, e as crianças também. Então, aqui nesse livro, A Lagarta que Sofria Bullying, é um livro para professores, pais, pedagogos, diretores de escola, para todos aprenderem um pouquinho mais sobre bullying e para que nós possamos combater o bullying nas escolas, tá bom? Também escrevi um livro que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Aqui eu conto a história desse menino, Pedro, que mora aqui na cidade de Bauru. Na verdade, ele é um jovem de 19 anos e ele é apaixonado pelo Nordeste. O Pedro é conhecido aqui na nossa cidade como Pedro do Cordel. Ele tem uma cordelteca com mais de 3.000 títulos de cordéis, onde essa cordelteca recebe visitações das escolas, e ali eles ensinam tudo sobre o Nordeste, ajudam as crianças, ensinam as crianças, na verdade, a aprenderem a fazer cordéis. E eu conheci o Pedro, e aqui eu conto um pouco da história dele, mas também conto um pouco sobre o Nordeste, sobre o povo nordestino, sobre os cordéis. E é um livro bem brasileiro, um livro bem nordestino, um livro muito lindo também, que vale a pena ser lido. E meu último livro infantil lançado, porque já tem outros aí no forninho, esse daqui é Minha Gatinha Marie, que eu conto a história da nossa gatinha e a minha filha, como ela conheceu essa gatinha, como ela encontrou a gatinha durante a pandemia, jogada num cesto do lixo, e nós levamos a Marie para casa, cuidamos dela, e ela trouxe muita alegria, muito companheirismo, muita amizade para minha filha, para todos nós, naquele momento tão difícil que foi a pandemia. E meu último livro, na verdade, não é um livro, é uma coletânea, foi esse daqui, Mulheres que Transformam.
São 30 histórias de 30 mulheres, mulheres resilientes, mulheres fortes, mulheres que venceram as batalhas da vida através da coragem, da fé, mulheres que passaram por luto, por depressão, por lutas, por abusos físicos, abusos sexuais, mulheres que sofreram muito, mas deixaram uma lição de vida. E essas mulheres se transformaram para ajudar a transformar outras mulheres. Então, é um livro muito lindo que vale a pena você ler também. Bom, chega de falar de mim hoje, porque eu tenho aqui um assunto muito especial para tratar nesse episódio, porque nós temos o privilégio, né, de receber, como eu falei para vocês, a doutora Roberta Pacola. É isso, Pacola? Pacola. É um sobrenome italiano. Sim. E aqui hoje nós temos essa entrevista que eu vou chamar de Roberta para Roberta. Olha, gente, é porque não é fácil encontrar uma Roberta por aí, não. Então, ela é uma médica dermatologista com 25 anos de trajetória. Ela é apaixonada pela ciência, pela saúde, pela beleza e pelo cuidado, com muita responsabilidade. Ela é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela é membro da Academia Americana de Dermatologia e da Associação Médica Brasileira. A doutora Roberta construiu uma carreira sólida marcada pela ética, pelo estudo contínuo e por um olhar também humanizado. Após passar por uma experiência enriquecedora atendendo no norte do Brasil, olha que interessante, ela voltou aqui para a sua cidade natal, para Bauru, onde hoje ela atende exclusivamente no seu consultório particular, unindo tecnologia de ponta e uma abordagem profundamente acolhedora. A sua escolha pela dermatologia veio do desejo de atuar em uma especialidade que integra 3 áreas fascinantes: clínica, a cirúrgica e a estética. Para ela, dermatologia é mais do que estética, é autocuidado, saúde e autoestima, sempre com segurança e naturalidade. Mesmo sendo discreta aí com as redes sociais, foi através das redes sociais que eu a conheci, ela entendeu que poderia usar esse espaço para informar, né, com ética e ciência, e hoje ela compartilha conhecimento sobre os cuidados com a pele, novidades da dermatologia estética, sem fórmulas mágicas, é claro, mas com uma base sólida. E hoje, aqui nesse podcast, ela vai apresentar para a gente alguns dos seus novos tratamentos que estão transformando a dermatologia estética. Entre essas novidades está o Cool Face, que eu quero saber mais a respeito. É Cool Face ou Cool Phase? Cool Phase. Cool Phase. De fase, né? Então, Cool Phase é uma tecnologia que estimula o colágeno de forma natural. Olha que beleza, sem dor, gente. E que atualmente está presente em apenas 3 clínicas aqui em Bauru. Nós vamos falar também sobre novos fios de estímulo de colágeno, preenchedores específicos para a região do mento, né, do queixo, e também o inovador peeling coreano que não descama. Olha que maravilha! Esse peeling promove viço e uniformidade da pele sem afastar ninguém da sua rotina. Então, hoje, nossa conversa vai ser muito esclarecedora, cheia de informação relevante, como tudo que a doutora Roberta se propõe a fazer. Então, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, doutora. Obrigada, Roberta, pelo convite. Que bom, obrigada por você ter aceitado, né? Então, vamos lá com as perguntas. Primeiramente, eu queria saber, né, como que você se encantou aí com a dermatologia e o que te fez escolher essa especialidade? É uma especialidade muito rica, né? E muito versátil. Então, como você falou na apresentação inicial, ela abrange a parte cirúrgica, a parte clínica e a parte de estética. Então, isso me encantou muito. Entendi. Eu gostava muito na faculdade da parte cirúrgica. Então, eu não queria ser só clínica, eu queria fazer alguma coisa cirúrgica. Então, eu resolvi fazer a dermato, porque englobava essas 3 áreas. E levar a autoestima para o paciente na parte de estética, né, é muito gratificante. Com certeza, com certeza. E tudo isso, sim, sempre embasado com ética, profissionalismo e muito embasado nos respaldos científicos, sim, dentro dos todas a parte científica que realmente é comprovado cientificamente. Nada assim de modismo, claro, né? Com sempre certeza, comprovado. Com certeza. Mas você sempre soube que queria ser médica?
Eu acho que eu tive esse insight com uns 12, 13 anos. Olha só que legal. Então aí você foi fazer medicina e depois escolheu a área da dermatologia. Sim, foi uma fase, eu até estudava aqui no Bauru, no Colégio São José, e eu gostava assim daquela, eu acho que me despertou as irmãs, né, cuidar das pessoas, né? E era um olhar, né, então acho que nessa época eu já comecei e gostava mais da parte de biológicas, né? Que legal. Então eu falei, eu acho que é a medicina mesmo. Nossa, que top. Nossa, é muito lindo, uma área lindíssima. Como que foi o início da sua carreira e o que te marcou nessa época que você atendeu em Rondônia? Então, o começo da sua carreira, você foi parar lá em Rondônia, é isso mesmo? Eu tinha terminado minha residência, né? Fiz 2 anos de clínica médica, depois 2 anos de dermato. São 10 anos de estudo, né? E depois eu estava em São Paulo, mas aquela vida meio acelerada de São Paulo. E ao mesmo tempo, minha família de Bauru, falei, né? O que eu faço? Eu era muito nova. Daí eu tive uma amiga que morava em Rondônia, era oftalmo lá. Nossa. E ela, assim, estava encantada com, né? Desbravando algumas coisas. Do outro lado do país. E, assim, era uma região muito carente de profissionais especialistas. Sim. Tinha generalistas, mas médicos especialistas, não. E ela foi conversando comigo, ela também conseguiu assim, me convencer, né? Porque é muito longe da família, outra realidade. E eu abracei esse desafio. Que legal. E foi muito enriquecedor, porque eram casos muito difíceis e diferentes do que era uma dermatologia tropical, né? Doenças de pele da parte tropical. Então, são doenças que são típicas da região do norte. Olha só. Que nós não temos aqui muitos casos, né? Então, foi enriquecedor. Eu aprendi muito. Nossa, e também era uma área muito carente de bons profissionais, né? Então, eu fui me senti muito importante em termos de trazer benefícios para os pacientes, resolver situações para eles, questões que eles tinham que ir para um dermatologista na cidade que eu ficava, era interior. 2 horas, 200 quilômetros da capital, que era Porto Velho. Então, eles tinham que ir até lá para passar com dermato. Né? Então, quando eu cheguei na cidade, eu percebi assim, que como os pacientes ficavam felizes de saber que tinha um especialista ali. Então, e daí, assim, eu criei assim, um vínculo muito bom, mas resolvi voltar por várias questões, saudades, né? E também... Estava sozinha São lá. momentos da vida que a gente, às vezes, toma decisões, né? E eu tenho pacientes de lá que vêm tratar comigo até hoje aqui em Bauru. Sério? Então, que fiz vínculos muito importantes, legal, né? Paciente tinha lá em Rondônia, é uma região que eu fiquei, que tinha muitos pacientes de pele clara que vieram do sul do país, que eram descendentes de europeus, e eles iam, na década de 70 e pouco, eles foram atrás de terras, então começaram a ter fazendas, trabalhar na terra. Tá. Então, pessoas com pele clara, trabalhando na agricultura. Nossa, no sol. E com sol, e aquele sol escaldante sem muito protetor, diferente, né? Sem protetor. Então, tinha muito câncer de pele. Olha só, e pacientes muito envelhecidas também, né? Então, era a associação de uma pele clara com um clima mais tropical. Sim. Então, era muito carente da dermatologia lá. Nossa, então, foi muito interessante. E foi muito enriquecedor. Eu acho que eu ganhei até mais do que os pacientes. Aprendi muito. Verdade. Uma troca assim, inesquecível. A bagagem que você tem aí jamais será tirada de você. Foi uma vivência jamais incrível. Será esquecida. Que legal, muito bom. Aí você voltou para cá e decidiu abrir o seu consultório aqui na cidade de Bauru, foi assim? Eu voltei para Bauru. Eu fiquei também uma época em São José dos Campos, que eu tinha um vínculo de trabalho lá. Eu fiquei viajando. Foi assim, começo de carreira, na estrada um pouco, né? Trabalhei aqui no Hospital Estadual durante 8 anos. Então, eu tinha meu consultório, mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava em serviço público. Durante 8 anos. Fazia bastante parte de cirurgia dermatológica, parte de câncer de pele. Daí, se a demanda no consultório vai aumentando, você tem que se concentrar, né? Escolher, né? Você tem que escolher, não dá para você querer abraçar tudo. É verdade. E hoje eu estou no meu consultório. No seu consultório particular. Que legal, que legal. E você fala muito sobre ética, né? Lá nos seus vídeos, né? Você fala também sobre ética, responsabilidade nesses procedimentos estéticos. Como que isso guia o seu trabalho nos dias de hoje? A ética, assim, é muito abrangente. Eu poderia ficar aqui horas falando. Sim. A questão, assim, da ética... Porque, assim, a parte dermatológica
da parte estética, hoje está muito banalizado, né? Então, eu falo muito nisso pela ética, até para você conduzir um paciente que não tem muita noção do que ele está fazendo. Então, hoje tem muitos procedimentos também que não tem respaldo científico, que não tem nenhuma comprovação. É só modismo, Modismo. E as pessoas, tem muita gente que é muito novidadeira, né? E cada um faz o que quiser da sua vida. Mas isso acaba assim, não tem ainda, às vezes, liberação da Anvisa, o Conselho Federal de Medicina não liberou. E daí acaba comprometendo até a saúde do paciente. Certeza. Então, quando eu falo em ética e consciência e a parte também de naturalidade, fazer procedimento, priorizar a saúde primeiro. Então, primeiro a saúde, depois a beleza. Não existe beleza sem saúde. Não. Então, alguns pacientes que às vezes me pedem... E outra coisa também, tem a questão do dismorfismo corpóreo. As pessoas nunca estão satisfeitas com a sua própria imagem. Sim. E querem cada vez mais. Você tem que saber, como ética, dosar, falar né? não para o paciente. Então, às vezes eu falo não, o paciente... às vezes, um exemplo até fica melhor eu te falando. Já tive paciente que veio para mim e falou, eu quero fazer um botox. Daí eu vi que ela estava meio aflita, a gente conversando, e ela falou que queria fazer um botox porque tinha separado do marido. E ela achou que o procedimento estético, dermatológico, ia resgatar o casamento. Tá vendo? E não era, ela não precisava do botox. Foi por causa disso, né, que eles se separaram. E eu falei para ela, você não é o momento de você fazer o botox. Daí, assim, ela precisava de um acolhimento, ela precisava de uma escuta. Olha que legal. Então, hoje, ela é minha paciente há anos, ela fala, lembra aquela vez que eu vim? Ainda bem que você não fez o botox em mim. Tá vendo? Então, você vai aprendendo com o paciente, né? Verdade. Então, a experiência, ao longo dos anos, você vai notando que muitas vezes tem que falar não para o paciente. Isso que eu acho que é ética. Não para procedimentos novos. Esperar, né? E não ter aquela ânsia, né? Do modismo, como você Exatamente. disse. Agora aquela boca gigante, né? Que as mulheres estão pondo. Que você tá falando. Que é a boca de salsicha. Exatamente. É outra vertente da ética. Né? Respeitar a anatomia do paciente. Uma paciente que sempre teve uma boquinha fina, ela nunca vai ficar bem de boca. Não. Você vai fazer um embelezamento. Melhorar o que ela perdeu. Mas, assim, mudar a anatomia... Não pode. Não é fisiológico. Fica feio. E é feio, É né? feio. Daí vem a paciente falar, doutora, eu não quero fazer preenchimento. Já aí todo mundo fica igual, padronizado. Eu não quero fazer preenchimento, porque todo mundo está com a boca igual e enorme. E daí você até cria um preconceito na cabeça do paciente. Que ela vai ficar daquele jeito. E daí você até a pessoa deixa de fazer alguns procedimentos bons que poderiam ser feitos se não tivesse esse movimento todo de padronização, de bocas iguais, sobrancelhas iguais. Então, essa questão da ética vai tudo por aqui você está me falando. Muito bom, isso é legal. E como que foi para você começar a usar, né, as redes sociais como ferramenta profissional para falar sobre tudo isso, né, para poder mostrar isso para gente? Então, eu demorei um pouco. Eu tenho colegas que já até falam antes e tenho alguns que não falam. É assim, eu tinha problema com exposição. Não gostava de me expor. Não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo. Eu também não gosto muito, não. Mas para mim hoje é necessário. É necessário, né? Faz parte hoje do trabalho. O médico tem que... Porque o que acontece? Nas redes sociais tem muitas questões boas. Tem muito... A gente aprende muito. E tem muitas também verdades. Com certeza. Fatos que não são verídicos, que são mentiras mesmo. E distorce. E às vezes atrapalha até na condução de um tratamento de um paciente. E, às vezes, médicos muito bons deixam de estar na rede social para falar. Então, você vai tirar a oportunidade de um paciente de ter uma boa informação. Então, assim, já tem muita gente ruim, né? De todas as áreas, de todas você as sabe. Áreas, com certeza. E, assim, pessoas boas não querem porque tem vergonha de se expor, porque tinha o estigma. Tinha também a questão do CRM, que era muito rígido com as leis, né, de marketing médico. O ano passado mudou. Claro que você tem alguns critérios, você pode fazer até um antes e depois, mas mostrando toda uma educação médica ali, né? Explicando por quê. Não só colocar uma foto antes e depois. Não, isso é bom. Isso, para mim, um pouco não é muito confortável. Eu não gosto muito de expor meus pacientes. Mas, assim, porque às vezes a paciente não quer também. E, assim, não está errado hoje fazer, mas você tem que ter um conteúdo informativo. Entendi. Né? Então, mudou muito. Melhorou já, né? Então, eu me sinto mais confortável. Eu tinha um pouco também de receio de fazer alguma coisa contra as regras do CRM. E você ser divertida, né? Verdade. E não também ficar uma coisa meio estereotipada, como no começo alguns médicos fizeram e fazem, e tá tudo bem, cada um segue o seu. Mas não precisa ser todos fazendo isso. Você pode ir lá falar seriamente, né? Não fazer nenhuma
gracinha, nada. Isso daí é de cada um e tá tudo bem, cada um tem um perfil. É verdade. Né? Eu aprendi isso, eu tinha um pouco de preconceito, isso eu já mudei. Eu vi meus colegas antes fazendo, eu achei eu sempre apoiei, gostei. E eu vejo os que não estão fazendo, eu apoio. Eu acho que todo mundo tem que estar na rede social para trazer informação para o paciente. Sim, e tem dado certo agora. Eu tô mais assim, descontraída. Hoje consigo mais acostumada com a situação, né? Que bom, aí foi através das redes sociais que eu te encontrei. Você viu, se eu não estivesse lá, talvez eu não estaria aqui. Você vê como que é válido. E eu gostei do seu conteúdo, eu achei um conteúdo sério. Você transmitiu essa seriedade através do seu conteúdo, você transmitiu um profissionalismo. Porque eu gostei também dos conteúdos que você fez, não só mostrando o paciente, mas falando, explicando o que você faz, alguns procedimentos. Então, isso daí é muito legal. Então, eu acho que essa veracidade, assim, que você consegue transmitir através da rede social é muito válida. Obrigada, e você Roberta. Conseguiu. Obrigada, é bom o feedback, né? Com certeza. Daí eu falei, não, preciso levar essa médica aí para conversar lá no meu podcast. Foi muito bom. E a gente está falando, então, sobre os procedimentos, e eu comentei, né, no começo sobre esse Cool Phase, que você falou que só tem 3 aqui na cidade de Bauru. E o que é esse Cool Phase? O que ele faz? Cool, né, já vem aí alguma coisa gelada, eu imagino, e que não tem dor, então eu quero saber como que funciona esse tratamento estético. Tá. É assim, é uma tecnologia que chegou no Brasil agora no começo do ano. Ele foi em alguns congressos internacionais de dermatologia estética, como o INCAS, que teve em Paris, foi o lançamento dele. E ele veio da Coreia do Sul. O que é a Coreia do Sul? É um B, está em alta em vários setores, né? Com certeza. E eles são muito focados na parte de pele, de skincare. É verdade. Que tem muita gente que quer o skincare coreano, né? Tem os exageros também. Tem. Mas os dermatologistas lá, eles são muito focados em tecnologia. E eles desenvolvem muito essa parte. Então, as tecnologias estão vindo de lá ultimamente. E eles lançaram esse Cool Phase, que nada mais é do que uma radiofrequência monopolar. Existe já radiofrequência há muitos anos. Mas essa tecnologia nova, que faz um resfriamento na ponteira, você tira a dor do paciente, que antes era muito desconfortável. Era desconfortável. E era bom. Você tem que entregar uma energia para você ter o estímulo de colágeno. Só que o paciente não aguentava muito. Entendi. E tinha o pós, tal. Então, com essa tecnologia, você traz conforto sem aquele pós de ficar vermelho e com resultados. Nossa, né? que legal. O que ele faz? Ele vai agir no colágeno da pele e nos ligamentos da face. Então, a pele que está mais frouxa, que com os anos a gente vai tendo aquele derretimento. Sim. Nós temos alguns ligamentos na face que ficam no meio da gordurinha que também vão ficando frouxos e daí dá aquele desabamento no rosto. Ele age nesses ligamentos e na pele mais fina, tipo craqueladinho perto dos olhos, na pele fina, aquela pessoa mais emagrecida. Ele age muito na derme, né? Legal. Então, ele espessa essa derme, ela fica mais grossa e ele vai produzindo esse colágeno ao longo dos meses. Então, é bem natural, é nada exagerado. Ele estimula o seu próprio colágeno. Exatamente, Nossa, Roberta. Que legal. É o seu próprio colágeno. Isso que vai trazer a naturalidade. E não tem o pós e não tem a dor. Ele esquenta um pouquinho, mas é super confortável, não dói mesmo, não precisa passar anestésia. Que legal. E então ele está bem em alta por isso, por essas características e o resultado. E os resultados você pode ver depois de 3 meses. Alguns meses, assim, você vê. Protocolos, geralmente, dependendo do paciente, de 1 a 2 vezes por ano. Então, não impossibilita também o paciente ter que ir toda hora na clínica fazer. Sim. E aquela mulher que tem aquela vida corrida, que mais ou menos igual a sua, que não pode se ausentar muito do trabalho, ela faz porque e não vai fica marcas. trabalhar na sequência. Ou tem Legal. uma festa à noite, tem uma viagem, vou para a praia, não tem atrapalha problema. Em nada. Nossa, então, cada vez mais, a tecnologia está vindo para essa mulher que tem, ou homem, que tem homens fazendo também, né? Eu tenho bastante paciente homem, que tem uma vida intensa de trabalho, de vida social, não quer se ausentar dessas situações e quer continuar tratando da pele. Que top. Então, pode sair dali, já passar maquiagem e trabalhar. Pode, Uau, tranquilo. Demora um pouco para fazer, tá? Eu demoro uma média, dependendo do rosto, pescoço, às vezes 1h30. Ele é demorado a aplicação. Mas é muito confortável e não dá pós. Você não fica vermelha, você não fica inchada, descamando, nada. Top. E é um tratamento caro? Isso daí é o que as mulheres mais perguntam. Sim, não é um tratamento, não vou falar que é um tratamento barato. Como o Botox, assim, né? Com Botox, ele é um pouco mais que o Botox. mais. O que acontece? Por disparos, né? Cada disparo você tem o valor e acaba que você tem que recarregar aquele
naquele cartucho, naquele chip. E isso a indústria, você está ligado à indústria e tal. Então, você tem um consumível mínimo daquele paciente. Então, dependendo, tem paciente que só faz a área dos olhos, né? Tem paciente que faz o rosto todo, ou a papada. Então, assim, quanto mais você fizer, a gente consegue até... região, então. Por região. Então, valores é muito individualizado. Eu tenho paciente que só faz a área dos olhos. Tem uma paciente que está super bem no rosto, porque ela fez outro procedimento, e agora ela quer fazer só o pescoço. Sim. Então, os valores são proporcionais às áreas. Entendi. Não, bacana. Então, precisa passar lá e fazer uma avaliação, o ideal, né? O ideal. Porque às vezes é associação de outros procedimentos, né? E às vezes não é esse procedimento da paciente. Sim, às vezes o é outro. Coolface não é para ela, é outro. Então, Coolface não é... todo mundo pode fazer? Pode, mas às vezes tem um outro procedimento que essa paciente está precisando mais do que o Coolface. Entendi. Né? Que nem agora a gente vai falar sobre esses fios aí, fios de estímulo de colágeno. Para quem que eles são indicados e quais que são os resultados esperados? Tá. Os fios de PDO, que é um tipo, tem outros fios de bioestimuladores associação, que melhorou muito. Muitos vêm da Coreia do Sul também. A tecnologia está melhorando. Então, nós temos fios hoje para tração. Aqueles que puxam mesmo. E, ao mesmo tempo, tem substâncias que estimulam colágeno. Ele vai embora, ele é absorvido em 1 ano, mais ou menos, mas ele produziu um colágeno. Ele fez dupla função. E tem aqueles que não vão dar tração, eles só estimulam colágeno. Tipo, na pálpebra inferior, que a pele é muito fina, você não pode pôr preenchedor ali. Verdade. Então, você vai deixar ele ali, ele vai produzir colágeno, não vai tracionar e vai embora. Ele é mais fino. Daí temos os fios de preenchimento, que você faz melhorar o volume, tipo o suco nasogeliano, que é o bigode chinês, ele eleva. Levanta. Tem os de tração para pescoço, até para cauda de sobrancelha, que a gente chama de fox eyes. O que é interessante isso? São fios bons, não é para qualquer paciente também. Tem paciente que tem indicação e tem paciente que tem contraindicação. E é importante. Não é uma cirurgia plástica, não é um lift. Então, não dá para a gente pôr uma expectativa no fio. Então, a indicação é a forma melhor de você conseguir atender o paciente. Então, a indicação correta que vai dar um bom resultado. Claro, com certeza. Então, seria tipo uma pele que está flácida ou caidinha, mas leve, não... Leve. Não, vamos dizer, uma mulher de 80 anos querer ir lá fazer e falar, eu quero ficar com cara de 40. Não vai acontecer. Olha, Roberta, eu tenho uma paciente de 80 anos que ela tá ótima. Mas não é o que você tá falando, isso é exceção. Porque é só plástica para fazer isso. Exatamente. Né? Tem algumas pessoas que nunca trataram a pele, vai a primeira vez um dermatologista com 80 anos, não vai ser o fio de PDO, realmente. Tem indicação cirúrgica, tem alguns pacientes que querem fazer o fio e eu faço encaminhamento cirurgião plástico. Então, assim... É um rosto muito pesado. Isso. Sabe o rosto mais arredondado? Nós chamamos de heavy face. Talvez esse não é o melhor rosto para indicação. Entendi. Mas são várias variáveis ali. Várias variáveis, é meio pleonasmo. Mas são várias questões para ser avaliadas para ver se você tem indicação do fio. Mas é um procedimento muito interessante. Quando bem indicado, fica muito bom. E eles têm bons resultados. Bons resultados. As mulheres não gostam. É definitivo, isso é importante. Não é também. Não, mas ele produziu colágeno. Isso que é importante. A maioria dos meus procedimentos não são definitivos. Isso traz segurança. É verdade. Eu prefiro assim. É verdade. E naturalidade. Sim, naturalidade, que é o que a gente acha... Eu pelo menos gosto disso, mas tem gente que quer ficar mesmo artificial. Tem, e mas daí... tá tudo bem, cada um com seus profissionais. Você não é dessas, não. Né? E tem os preenchedores também para o mento, né? O mento é aqui a área do queixo que é uma tendência atual, né? A pessoa tem que ter o perfil, né? Que o pessoal diz. Em que casos que você indica esse procedimento? Foi um lançamento agora de uma marca, né, de preenchedor, e ele veio específico para o mento, para o queixo. Ele não é para outras áreas. Por que dessa novidade que é interessante? É porque é bem recente, até comentei com você, porque é algo bem recente. Porque antes a gente tinha, para melhorar o seu mento, o contorno, que tem pessoas que são retrognatas, aquelas pessoas que não têm queixo. Dependendo do grau, é cirúrgico, tá? Não é... Porque às vezes tem que mexer maxilar. Fazer aquela cirurgia ortognática e tal. Nesse caso, quando é pouco que precisa projetar, a gente tinha que colocar uma quantidade grande de preenchimento, porque ele não dava tanto volume. Esse novo, você coloca quantidades um pouco menos do que antes, mas com uma projeção melhor. Então, fica mais natural. Entendi. Então, menos volume com mais naturalidade. Entendi. Então, isso eu achei interessante. Já fiz em algumas pacientes e resultados bem, assim, satisfatórios e naturais.
E bem tranquilo também, né? No consultório você aplica. Claro, tem algumas pessoas que não têm indicação, que daí eu também vou contraindicar. Certo. E melhora o contorno sem exagero também, porque você já deve ter visto aqueles perfis que parecem um sapato escarpã. Não é isso. Não é isso. Né? Mas, assim, quando bem indicado também, esse preenchimento está bem interessante. E ele dura quanto tempo? 1 ano. 1 ano, aí tem que renovar. Não é definitivo. E, tipo, como que ela sente aquilo? Nada normal. Se integra com o seu tecido, fica super natural. Claro, fica um pouco doloroso nos primeiros 2, 3 dias. Depois, bem tranquilo, vida normal, atividade física, né? Aplicação com cânula, anestesia local. O produto tem anestésico, mas não tira o paciente também da vida dela, da rotina de vida dela. Que legal, muito bom, muito bom. Isso aí é muito importante. E nós temos também o peeling, então, coreano. Ó, tá vendo? Tudo vem da Coreia, gente. Viu? Os melhores produtos de beleza são da Coreia. Tô até com vontade de dar uma voltinha, né? Passear lá na Coreia. Você sabe que esse ano tem um congresso de cirurgia de dermatologia no fim do ano. Olha tem só. já uns dermatos querendo ir pra lá. Você tem que ir, doutora, para trazer umas novidades aí, uns produtinhos pra gente, né? Está nos meus planos. Porque os produtinhos que chegam aqui são carinhos, mas eles são top. A pele delas, sem comentários. E tem esse peeling coreano que não descama. Eu nunca vi na minha vida peeling que não descama. Então, fala pra gente sobre esse peeling e os benefícios dele pra pele. Ele chama Lalapil. Ele ficou meio em alta no Oscar, que a Lady Gaga tava com uma pele viçosa, bonita, iluminada, aquele efeito glass skin, de pele de vidro. E daí perguntaram, o que você fez? Lalapil. Ela falou isso. Daí aí pronto. Começou a sair nas mídias, né? Já tinha aqui no Brasil, faz pouco tempo, né? Mas aí começou a procura maior no consultório. Que é aquele peeling, você tem o Lalapil e tal. E assim, é um peeling que ele tem uma tecnologia interessante, porque ele tem associação de alguns ácidos, mas com alguns extratos botânicos calmantes que não deixam de descamar. Que legal. Então, assim, para uma pele sensível, com rosácea, aquela pele avermelhada, pele que não tolera nada, você pode fazer. São vários passos, tem a máscara calmante, você pode associar com algum procedimento junto, tipo o próprio Cool Face ou um LED, que é um laser de baixa frequência. E assim, ele vai otimizando e você também não vai descamar. O cuidado, assim, passar um hidratante, filtro solar, não ir na praia na sequência, mas você pode fazer atividade física. Mas é para melhora das manchas, poros abertos, acne. Agora, se você tiver um quadro mais exacerbado de acne, tiver uma mancha, tipo melasma, não vai tratar essas questões. Entendi. Mas é para alguém que quer dar um glow, um viço na pele, sem tirar você também do seu rotina de trabalho. Certo. E para pele sensível. Entendi. É muito interessante. Antes não tinha, né? Antes peeling não tinha, para pele sensível. Não, é verdade. Que é muito branquinha, né? E aquela pele tudo arde, tudo irrita. Pacientes que não poderiam fazer nenhum procedimento. Então, o Lalapil é interessante para isso. Né? Não é agora algo um pouco que precisa de alguma descamação maior. A gente não abandonou os outros peelings que são maravilhosos. Mas, assim, depende da indicação, é melhor passar para outros peelings. Entendi. Mas para pele sensível, uma pessoa que só quer dar um viço, uma renovação na pele, ele é indicado. Então, ele seria para manchinhas mais leves, uma leve acne. Poros abertos. Sim, isso daí. Então, exatamente. dá um glow na pele. Um glow. Legal. E renovação da pele sem descamar, né? Sim. Nossa, isso é top. E você orienta seus pacientes sobre resultados naturais, né? E esses cuidados hoje em dia com a banalização de procedimentos, como que você trata isso? Essa questão do cuidado da pele é muito importante. Primeiro, assim, você tem que ouvir o paciente e, às vezes, como a gente conversou, dentro da ética, até de contraindicar. Orientar ele, né? Então, às vezes nós como dermatologistas temos uma formação médica que você tem que ter até essa abordagem até da parte psicológica do paciente, que às vezes ele está sofrendo algum problema psiquiátrico, até de dismorfismo. Sim. Então, você tem que tomar cuidado para não entrar, às vezes, na sedução do paciente. Né? Então, a banalização, eu tento não seguir o padrão, não seguir padrões. Né? Eu quero que meus pacientes melhorem, envelheçam com dignidade, envelhecer bem, mas sem seguir padrões. A pessoa se olha no espelho, ela se reconhece.
ela tá melhor, ela tá com a autoestima mais elevada, ela tá feliz, mas ela se reconhece. Sim, sim. As pessoas olham para ela e falam assim, nossa, o que você fez? Não sabe o que foi? Você tá bonita, né? Você voltou das férias? Alguma coisa assim. É isso. Mas ninguém vai falar, você fez botox, você fez preenchimento. É verdade. Só quem a pessoa conhece muito, né? Mas falar, o que você fez? Você tá bem, mas não sabe o que foi? É essa a questão. Às vezes nem o marido sabe o que ela fez. Isso chama naturalidade. Só vê que tá bonita. Então, eu fujo dessa padronização. Não, isso é muito legal. E eu quero que o meu paciente se reconecte com a autoimagem dele, se olhando no espelho, mas é uma reconexão real, que ele se reconheça. Nossa, muito bom, muito top. Eu acho que é isso que a gente procura, viu? Que legal. É isso que as mulheres buscam, né? Eu converso com muitas mulheres e eu vejo que a maioria das mulheres procura isso. É envelhecer bem, com saúde e tá bonita sem ficar parecendo que acabou de sair lá do Botox, né? Tá toda... A minha filha fala para mim, ela fala, mãe, quando você começar a fazer procedimento, você não vai ficar parecendo Coringa, não, né? Eu falo, não, filha, Deus me livre, né? Com aquela sobrancelha arcada até aqui, aquela boca assim, tudo esticada. É uma preocupação da família. Nossa, isso, né? todo do marido, mundo fala dos isso. filhos, né? Meu marido fala, por favor, não vai fazer nada no seu rosto, senão vai deformar seu rosto. Então, eu vejo que as pessoas têm essa preocupação, que vai fazer algo e vai deformar o rosto. Isso é ruim, porque gera um preconceito, e daí acha que é tudo igual. Ah, não vou fazer preenchimento, porque é tudo igual. E não é, tem paciente que faz preenchimento que nem o marido sabe que Exatamente, fez, né? Nem percebe. Então, eu acho que depende muito do encontro do bom profissional com o paciente, ele está na mesma sintonia. Exatamente. Acho que isso que define para ter sucesso no tratamento. É verdade, muito bom, muito bom. E qual que é o seu maior propósito ao cuidar da pele das pessoas? Eu acho que é um mix de tudo que nós falamos, mas assim, da parte da dermatologia, né, da parte de doenças, né, quando me procura, assim, vou dar exemplos, fica até mais fácil. É assim, uma paciente que chega com coceira, né, tem doenças de pele que ela não dorme de coceira, é horrível. Imagina você não dormir com coceira. É você aliviar, é trazer o conforto, o alívio e resolver o problema do paciente. Entendi. Esse é meu propósito. Você tirar a coceira, você tirar a dor, uma infecção, um problema de pele, a pessoa não consegue trabalhar. Então, uma doença estigmatizante, como uma psoríase, né, que pega o corpo inteiro. Então, aliviar, tirar esse problema, resolver essa questão do paciente é algo mais gratificante que existe. Com certeza. E na parte da estética, você devolver a autoestima do paciente, você ver um sorriso no rosto, a pessoa até se emocionar quando ela se olha no espelho e viu que aquele procedimento tocou mesmo na alma dela, é algo assim que... gratificante. É a melhor coisa que tem. Nada... Então, assim, você fala assim, eu segui minha profissão que eu queria e era isso mesmo. Eu consegui atingir meu objetivo. Então, assim, é trazer o conforto, resolver problemas do paciente e sempre de forma ética, como a gente falou. Com certeza. Natural, embasado em respaldo científico, porque não existe beleza sem saúde, Roberta. Então, a beleza e a saúde, elas estão ligadas. Primeiro a saúde, depois a beleza. É verdade. Isso daí o dinheiro não compra, não paga, né? Porque você está trabalhando com esse profissionalismo e você está vendo o resultado no paciente, ele saindo dali feliz, a vida dela é transformada por isso, mesmo que ela tivesse te pago milhões, se você tivesse destruído a vida daquela pessoa, não ia adiantar nada, né? Então, e às vezes você deixar de ganhar por um procedimento, exatamente. Você contraindicar, você vai paz, dormir melhor, paz de espírito, e ver aquela pessoa depois vai te agradecer. Já verdade. aconteceu isso comigo, o paciente falando, eu queria um pouquinho mais de lábio, daí ela chegou no espelho, eu falei, tá bom. Daí ela chegou no espelho do carro, ela se olhou, ela mandou uma mensagem para mim, ainda bem que você não colocou, tá ótimo. Então, assim, daí você fala, ainda bem que eu não entrei, né, nessa questão meio... que o paciente às vezes te contagia, né? Você fica querendo resolver. Você tem que respirar fundo e seguir a sua consciência, fazer a estética com consciência. Verdade, porque até nós estávamos falando, você falou sobre isso. Há pacientes que estão passando por problemas emocionais, né? E elas estão achando que com aquele procedimento elas vão aliviar aquela dor, aquela angústia, aquele problema que elas estão passando, mas não vai aliviar. E de repente, se o médico fizer no impulso, só porque ela quer pagar e para fazer,
daqui a pouco ela vai se arrepender e ainda vai falar mal do médico, não é verdade? Sim. Então, é muito bom Não, isso. perfeito o que você falou. É isso aí. Então, tem que ter esse equilíbrio. Isso é muito legal. E hoje em dia, então, você atende muitos pacientes na área da beleza, mas também continua atendendo pacientes na parte da dermatologia mesmo. Tenho. Assim, hoje no meu consultório, eu atendo como se fala, a parte clínica, dermatológica, que é a parte de doenças. Mas, assim, se for para te falar, assim, o meu foco hoje é mais estético. Eu tenho mais pacientes estéticos, mas eu continuo atendendo. Atender os pacientes. Eu acho que dentro da dermatologia, você precisa até lixar numa área para você... Mas eu não deixo de atender, porque uma coisa está ligada à outra. Vou te dar um exemplo. Uma paciente que foi fazer um botox comigo, ela é minha paciente de anos, fazia tempo que eu não a via. Ela foi examinar, ela falou, só vim fazer o botox. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Peguei o dermatoscópio, que é uma lente dermatológica que a gente aumenta. Ela uma pintinha de nada, bem perto do nariz. E era um vaso celular, que é um câncer de pele. Que é tranquilo até, não é um câncer super agressivo, mas ia ficar deformante se ela não tirasse. E eu falei, nós não vamos fazer botox hoje, nós vamos marcar a sua cirurgia. Eu fiz a cirurgia. Se talvez eu só fizesse estética... claro que eu ia saber fazer o diagnóstico, mas eu não ia resolver o problema daquela paciente. Verdade. Então, assim, eu continuo ainda fazendo meus tratamentos clínicos, que eu acho que é fundamental, né? Mas eu amo a parte de estética, como eu te falei, seguindo com essa parte de ética, bom senso, consciência. Então, dá para unir os dois, que legal, doutora. E, claro, tem umas coisas que eu não faço mais. Hoje eu não atendo mais em hospital de serviço público, eu não tinha condições de fazer mais isso. Mas eu fiz, por muitos anos, amava o que eu fazia, né? São momentos de vida. É verdade, momentos E hoje diferentes. É esse meu momento. Eu não sei como vai ser o futuro, mas eu foco nas tecnologias, laser, essa parte dessas tecnologias novas me encantam demais. Que bom, que bom. Então é isso. Não sai da parte estética. Fica, por favor. Não, vou continuar. A gente precisa... E nem na parte clínica, eu faço os dois. A gente precisa de médicas assim como você, viu? Obrigada, querida. E vamos lá num bate-volta agora, que a gente tá chegando no final. Vamos para esse bate-volta pra gente terminar. Esse daqui é surpresa, você não sabia o que eu ia perguntar para você. Então vamos lá em respostas rápidas, tá bom? Uma palavra que define a sua trajetória até aqui. Amor. Amor, lindo. Um sonho ainda não realizado. Um sonho ainda não realizado. Eu acho que são tantos, né? É ter assim, cada vez mais a minha profissão realizada profissionalmente, mas também com qualidade de vida. Hoje eu trabalho muito, não que eu não tenha, né? Mas eu queria, assim, unir os dois ainda. Sim, com certeza. Preciso dar um equilíbrio nessa parte. Estou trabalhando muito. É verdade. Mas eu estou em busca. Eu acho que é isso. Chega lá, chega lá. Pele bem cuidada é sinônimo de... Saúde. Saúde, né? Um conselho que você sempre dá, mas poucos seguem. Olha, ultimamente os pacientes estão seguindo mais. A questão do filtro solar era mais difícil, hoje nem tanto. Mas sabe que hoje eu tenho falado muito tratamento, cuidar da alimentação e da atividade física. Vai para academia, faz outra atividade física, né? Mas atividade de força, ganhar músculo é muito importante para a pele. Olha só. Então, atividade física tudo. É para o cérebro, para evitar Alzheimer, para a pele, para o coração. É tudo, atividade física. Top, top. Um hábito que mudou sua rotina para melhor? Foi começar a ser mais assídua na academia. Eu sempre fiz atividade física, mas hoje eu vou praticamente todo dia. Que legal. Isso me ajudou Musculação muito. Mesmo. Musculação. Exercício de força é muito importante. É verdade, principalmente para a mulher depois dos 40, né? Exatamente. Isso aí. Uma tendência estética que você aprova? Eu acho que esses procedimentos sem pós e sem dor, como o Cool Face, e cada vez mais vai ser essa tendência. Procedimentos com resultados, sem dor e sem pós. Top, por causa da rotina, né? Da mulher, né? É verdade. Um erro comum no cuidado com a pele? Usar receita das amigas e da internet. E das pessoas que falam que entendem sobre o assunto, né? Tem bastante influencer, né? Tem umas boas, né? E outras não. Então, cuidado. Eu acho que procurar um profissional, tipo um dermatologista, para fazer a sua rotina de skincare, parece que é banal, mas não. Eu já tive paciente com dermatite
bem sérias por causa disso. por indicação de amiga ou da internet. Olha só, é verdade. A gente vê lá misturinha milagrosa. Exatamente. Pega maisena, óleo de cozinha, café e açafrão, não sei o que. Elas começam a falar e joga tudo, mexe e taca no rosto. E tem gente que tem alergia, por exemplo. Vai passar açafrão no rosto? Você não pode. Não. Então, é muito interessante isso. Nada de misturinha da internet. Legal. Um lugar onde você recarrega as suas energias. Eu acho que quando eu tô realmente pisando numa grama, assim, na natureza. Grama, é verdade. Adoro pisar numa grama. Fazer aquele aterramento. Eu também gosto. Qualquer lugar de natureza que tenha grama, que eu consiga pisar no chão. Nossa, eu também amo. Árvores, eu vejo uma árvore, eu já abraço. Amo. Eu também gosto muito disso. Um produto de skincare que você ama e indica. Agora, ó, dica de ouro aí da doutora. Olha, são vários, mas o filtro solar todo mundo já sabe, hidratante. Bom, vamos dar um resumo, né? Hidratante e sabonete adequado, mais um ácido glicólico, é maravilhoso. Ácido glicólico. Tem alguma marquinha aí que você pode Eu não sou muito de falar gente? de marcas, mas assim, eu não sou... tem algumas colegas que falam, né? Tudo bem, eu não tenho esse hábito de falar de marcas. Mas hoje tem ácidos glicólicos muito bons, até na farmácia, você pode olhar até uns 10%. Se a pele não for muito sensível, dá para usar. Dá para usar. Então, dá. Esses mais baratinhos aí dessas marquinhas que estão lançando, pode usar. Top, legal. E para a gente terminar, beleza. Beleza é o que para você? Beleza é saúde. Saúde. Saúde é beleza. Então, para você ter a beleza, você tem que ter saúde, né? E a saúde vai refletir sua beleza, né? Quando você tá bem, você fica mais bonito. Dentro pra fora, né? Então, eu acho que as duas coisas estão... Essas duas questões muito ligadas. É verdade. Na verdade, elas se unificam, né? E consciência, Top. né? Consciência, com certeza. Top demais. Adorei, gosto demais de falar sobre esse assunto. Nossa, eu aprendo tantas coisas, depois eu saio daqui, eu fico só pensando o que eu vou fazer, o que eu vou usar, porque eu sou adepta aí de muitos produtos de beleza, eu gosto muito de me cuidar e cuido bastante, né, da minha pele, do meu cabelo, da minha saúde, né, com alimentação, com suplementos, com atividades físicas, né? Então eu gosto de me cuidar. Por quê? Quando a gente se cuida, a gente está, na verdade, se cuidando. Eu me cuido porque eu tenho pessoas que eu amo ao meu redor. Perfeito. E eu tenho que estar bem para cuidar delas. Perfeito. Então, meu esposo, meus filhos. Então, eu falo, se eu faltar, como é que eu vou deixar eles? Então, eu tenho que estar bem. Não é só bem fisicamente, né? Ficar bonita, com procedimentos estéticos. Não é esse tipo de beleza que eu estou falando. Que também são bons, mas é estar bem, estar com saúde, como você falou, em primeiro lugar, para poder cuidar das pessoas que eu amo, né? Então, eu me cuido muito, porque eu falo, eu quero viver bastante para cuidar bastante de vocês, Perfeito, né? Roberta. Então, esse é o meu princípio e é o meu lema de vida, Perfeito. Cuidar da minha saúde por amor àquelas pessoas que eu amo. Isso é sabedoria. Então, porque se você não liga para isso, aí daqui a pouco, você morre, né? Morreu de tanto comer doce, por exemplo, né? Porque tem que ter um equilíbrio na vida, Isso, equilíbrio. É uma delícia doce. Mas com mas equilíbrio. vamos equilibrar. Exatamente. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, por isso que eu gosto de falar sobre beleza, sobre autoestima, trazer pessoas assim como você que entendem do assunto, pessoas comprometidas, profissionais. Eu agradeço muito pela sua presença, por você ter vindo aqui hoje no nosso podcast. Tá? Seja sempre bem-vinda. Quando quiser voltar aqui, tiver mais novidades aí, tá bom? Pode trazer as novidades pra gente e contar. E quem sabe um dia você tem uma linha aí de skincare, Ai, que delícia. né? Já pensou? Nem fale. Ó, não põe um Roberta aí, ó, chique. E aí você traz aqui pra gente, Perfeito. tá bom? Eu que agradeço, adorei também. Que bom, que bom. Então, um beijo pra você, que Deus abençoe grandemente sua vida, seu trabalho e todo mundo lá que tá lá no seu consultório e todo mundo que vai assistir a gente aí, né? Que delícia. Tá bom? Obrigada. Então, tá bom. Meninas, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu amei esse podcast, amei conhecer aqui a doutora Roberta. Então, hoje foi aqui um podcast de Roberta para Roberta. Foi super legal, aprendi bastante coisa. Espero que você tenha aprendido também. E se você gostou desse podcast, compartilha, tá bom? E vou deixar aí para vocês o contato da doutora, vou deixar aí o Instagram dela, caso você se interesse para fazer algum desses procedimentos que nós conversamos aqui, ou se você quiser lá dar uma passadinha no consultório dela, ela está aqui na cidade de Bauru.
Mas se você está aqui na região de Bauru, vem para cá, tá bom? Marca uma consultinha aí, faz lá uma avaliação para ela poder indicar o melhor tratamento de beleza para você, que você vai ficar mais linda ainda, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e aproveita aí a semana, manda esse podcast para todo mundo e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, ok? Beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau!